Vamos explorar os sinais que indicam a iminência do retorno de Cristo, um tema que ressoa nos corações dos fiéis e dos buscadores da verdade. Como os sinais dos tempos se desdobram ao nosso redor, surge a pergunta: estaremos nos aproximando do retorno de Cristo? As cores vibrantes do céu ao anoitecer, uma transição do laranja para o rosa, não são apenas um espetáculo visual, mas uma metáfora das mudanças profundas e dos sinais que marcam eventos significativos em nossa jornada espiritual. Hoje, embarcaremos em uma exploração de 8 sinais que apontam para a proximidade do retorno de Jesus. Essa jornada é crucial para aqueles que buscam orientação nas profecias do Apocalipse e uma compreensão mais profunda da palavra de Deus. Antes de começarmos, convido vocês para uma oração poderosa em nome de Jesus, abrindo nossos corações para receber as bênçãos divinas neste momento crucial da história. Refletindo sobre as palavras de Jesus em Mateus 24:6, onde ele menciona guerras e rumores de guerras, somos lembrados de que, embora esses sinais sejam inevitáveis, ainda não são o fim. Este versículo serve como um farol, guiando-nos na compreensão dos tempos e na preparação de nossos corações para o retorno de Cristo. O primeiro sinal que examinaremos é o derramamento do Espírito Santo. Este evento é crucial nos últimos dias, como predito em Atos 2:17, onde Deus promete derramar seu Espírito sobre toda a carne. Imagine uma terra ressequida pelo sol ardente, ansiando por chuva. O derramamento do Espírito Santo é como as primeiras gotas de chuva que tocam essa terra árida, trazendo rejuvenescimento e nova vida. Hoje testemunhamos esse despertar espiritual, à medida que o poder do Espírito se manifesta através de dons espirituais, movimentos de avivamento e transformação de vidas. Este derramamento divino não é exclusivo para poucos, mas generosamente concedido a todos que o buscam. O Espírito Santo capacita cada crente, capacitando-os a servir com paixão, testemunhar com ousadia e aprofundar sua comunhão com Deus, cumprindo a promessa de Jesus em João 14:26. Ao explorarmos esses sinais, somos lembrados da urgência de estarmos preparados para o retorno de Cristo, enquanto nos envolvemos em uma jornada espiritual de busca, oração e serviço. Que nossos corações estejam abertos para discernir os sinais dos tempos e nos comprometermos com uma vida de fé e preparação. A promessa do Espírito Santo não se limita aos discípulos de antigamente, mas se estende a nós hoje, capacitando-nos para a obra do reino. O papel do Espírito Santo é fundamental para convencer o mundo do pecado, da justiça e do julgamento, como João 16:8 nos revela. Essa convicção é essencial para orientar as pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo. A obra do Espírito não é de condenação, mas de amorosa correção, guiando-nos em direção à verdade do Evangelho. Além disso, o derramamento do Espírito Santo nos enche de esperança e antecipação, oferecendo uma prévia da era vindoura e um vislumbre do reino de Deus já operando entre nós. Esse derramamento é um lembrete do envolvimento ativo de Deus em nosso mundo, atraindo as pessoas para si. Enquanto experimentamos e testemunhamos o derramamento do Espírito Santo, somos preenchidos de esperança, alegria e um compromisso renovado de sermos instrumentos do amor e da graça de Deus em um mundo que anseia por sua presença. Outro sinal a considerar é a restauração de Israel e a conversão do povo judeu, um evento profético significativo mencionado em Romanos 11:25-26. Esse evento representa o cumprimento das promessas de Deus e a conclusão de seu plano redentor para judeus e gentios. O restabelecimento de Israel como nação em 1948 marca um marco significativo na profecia bíblica, conforme visto em Ezequiel 37. Isso serve como um lembrete da fidelidade de Deus e de sua capacidade de realizar seus planos, independentemente das circunstâncias. A conversão do povo judeu à fé em Jesus como Messias não será apenas um evento histórico ou religioso, mas também terá um profundo significado espiritual para o mundo inteiro. Representará a quebra de barreiras e a unificação de todos os crentes sob um só Messias.
Esse cumprimento profético exige uma atitude de humildade e amor dos gentios, reconhecendo que todos fazemos parte da família de Deus. Portanto, a restauração de Israel e a conversão do povo judeu são faróis de esperança e poderosos testemunhos da verdade das Escrituras. Servem como um incentivo para todos os crentes permanecerem firmes na fé, confiando nas promessas de Deus e em seu tempo perfeito. Que possamos acolher esses sinais com gratidão e dedicação, preparando-nos para o glorioso retorno de Cristo. Os desenvolvimentos em Israel e Jerusalém devem servir como lembretes da proximidade do retorno de Cristo. Ao testemunharmos esses eventos, devemos erguer nossos olhos em antecipação, sabendo que nossa redenção se aproxima a cada dia que passa. Um terceiro sinal a considerar é o surgimento de falsos profetas e o engano espiritual, conforme alertado em Mateus 24:11. Este é um sinal crucial dos tempos que requer nossa atenção. Assim como um capitão navega com cautela para evitar águas traiçoeiras, devemos discernir o cenário espiritual para identificar aqueles que enganam. Os falsos profetas muitas vezes se disfarçam como portadores da verdade, mas são como lobos em pele de cordeiro, como Jesus nos advertiu em Mateus 7,15. Seus ensinamentos podem parecer atrativos, mas desviam da verdade da palavra de Deus. A chave para identificá-los é conhecer a verdadeira palavra de Deus, como os bereanos, em Atos 17:10-11, que examinavam as Escrituras diariamente para confirmar a veracidade dos ensinamentos. A prevalência de falsos profetas é um chamado para aprofundarmos nosso relacionamento com Deus. Nos momentos de oração e reflexão, podemos discernir verdadeiramente sua voz no meio do clamor da falsidade. Não devemos temer, mas ser fortalecidos pelo conhecimento e pela fé. Além disso, 2 Tessalonicenses 2:3 nos alerta que ninguém nos enganará, pois antes do retorno de Cristo, a apostasia virá primeiro. A apostasia, ou o afastamento da fé, é um sinal crítico dos tempos finais. Este é um processo gradual, mas significativo, onde as verdades fundamentais do cristianismo são substituídas por crenças mais modernas ou convenientes. Devemos permanecer ancorados na palavra de Deus e ser guiados pelo Espírito Santo diante desse engano espiritual. Essa consciência não deve nos levar ao desespero, mas sim a uma compreensão mais firme da verdade e da justiça, preparando-nos para os desafios que enfrentaremos enquanto aguardamos o retorno glorioso de Cristo. A apostasia e a decadência moral. A apostasia, ou o abandono da fé, é um sinal crescente em nosso mundo. À medida que a sociedade se afasta das leis de Deus, testemunhamos um aumento na imoralidade e na decadência ética. Isso cumpre o que foi profetizado em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Diante desse engano, como podemos permanecer firmes na fé? Apegar-se à fé com ainda mais zelo. Nosso compromisso com Cristo e sua palavra deve ser inabalável. Servir de luz num mundo cada vez mais sombrio, nossa fé deve ser um farol para os outros. O aumento da ilegalidade. Mateus 24:12. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nos adverte que, porque a ilegalidade será abundante, o amor de muitos esfriará. Esse sinal é um lembrete preocupante do estado do nosso mundo. Como a ilegalidade se manifesta em nosso mundo? Rejeição das leis sociais. As pessoas estão cada vez mais desrespeitando as leis e normas da sociedade. Afastamento dos mandamentos de Deus. A ilegalidade espiritual se manifesta em várias formas de decadência moral e ética. Como podemos responder ao aumento da ilegalidade? Ser faróis do amor de Deus. Como o bom samaritano, devemos mostrar compaixão e amor inabalável. Ser vigilantes em nossa fé, manter-se firme na palavra de Deus. O aumento de guerras e conflitos. Jesus disse em Mateus 24:6: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Que a ocorrência de guerras e conflitos é um sinal dos tempos. A guerra entre o Hamas e Israel é um exemplo recente.
O que a proliferação de conflitos nos diz sobre o nosso mundo? O mundo está em um estado de turbulência. As pessoas anseiam pela paz que só Cristo pode trazer. Como os cristãos podem responder aos conflitos? Ser pacificadores. Seguir o exemplo de Jesus e promover a reconciliação. Ser luzes em um mundo obscurecido pelo conflito. Compartilhar a mensagem de esperança em Cristo. Nestes tempos de agitação, é vital nos ancorarmos na oração e nas Escrituras. Como o salmista escreveu no Salmo 46:9, ele faz as guerras cessarem até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança em dois. Ele queima a carruagem no fogo. Esta promessa nos assegura o controle final de Deus sobre os assuntos das nações. Lembremo-nos de que devemos estar vigilantes. Não devemos ser consumidos pelo medo ou desespero devido a esses eventos. Como crentes, nossa esperança não reside na estabilidade dos reinos mundanos, mas no reino inabalável de Deus. Além disso, essas guerras e conflitos nos lembram da urgência de espalhar o Evangelho enquanto o mundo geme sob o peso de conflito e dor. A mensagem de salvação e a esperança do retorno de Cristo tornam-se ainda mais cruciais. Os desastres naturais e os sinais do céu, mencionados por Jesus em Lucas 21:11, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências, haverá também coisas espantosas, e grandes sinais do céu. São indicadores significativos dos tempos que precedem o seu retorno. A crescente frequência e intensidade desses eventos são como sinos de alarme que nos despertam para a realidade dos tempos em que vivemos. Eles nos lembram de que a própria criação geme e sofre, aguardando a redenção, como mencionado em Romanos 8:22-23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. De acordo com uma nova análise de dados em 2023, pelo menos 12.000 pessoas, 30% mais do que em 2022, perderam a vida devido a inundações, incêndios florestais, ciclones, tempestades e deslizamentos de terra. Globalmente, cientistas da União Europeia também disseram que 2023 seria o ano mais quente registrado. Este ano testemunhou uma variedade de desastres, alguns dos piores que seus respectivos países já viram em anos, se não em décadas. Embora tenhamos assistido a muitas dessas catástrofes, os terremotos dominaram o top 10, ceifando milhares de vidas em alguns casos. Estes eventos exigem uma resposta de compaixão e solidariedade. Nos lembramos da importância de amar o próximo e estender ajuda aos necessitados, uma oportunidade para manifestar o amor de Cristo de maneira prática. Os desastres naturais também servem como um chamado ao arrependimento e ao despertar espiritual, nos lembrando de nossa fragilidade humana e da necessidade de buscar a Deus. Nestes tempos de incerteza, nossa fé é nossa âncora. Como crentes, temos a certeza da presença e do conforto de Deus, mesmo em meio à turbulência. Esta fé nos permite ser faróis de esperança em um mundo abalado pelas calamidades. A propagação global do Evangelho, como declarado por Jesus em Mateus 24:14, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. É outro sinal dos tempos. Esta ampla declaração do Evangelho é como um farol que brilha em todo o mundo, alcançando todos os cantos e culturas. Em uma época em que a tecnologia nos conectou mais do que nunca, esta profecia está sendo cumprida de maneiras sem precedentes. Em aldeias remotas para cidades movimentadas, a mensagem de Cristo está sendo compartilhada. Este esforço de evangelização global exige a participação ativa de cada crente. Todos nós somos comissionados, como em Marcos 16:15, e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Para ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a todas as criaturas. A propagação do Evangelho não é apenas a tarefa de missionários e pastores, mas de todo seguidor de Cristo. Enfrentamos resistência e perseguição, mas como a igreja primitiva, crescemos em meio a esses desafios, fortalecendo e espalhando a fé ainda mais.
Participar desta missão global requer lembrar o poder da oração e a orientação do Espírito Santo. Não é pela nossa força ou poder, mas pelo Espírito do Senhor, como afirma Zacarias 4:6. E respondeu-me, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Cada pessoa alcançada por Cristo e cada vida transformada nos aproxima do retorno de Cristo e da conclusão da grande comissão. A Batalha do Armagedon, apresentada em Apocalipse 16:16, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. É o confronto final entre o bem e o mal. Representa o culminar do conflito angustiante entre as forças de Deus e as forças do mal, tanto físico quanto espiritualmente. Jesus retorna como o rei triunfante e justo guerreiro, liderando os exércitos do céu em uma batalha vitoriosa contra as forças do anticristo e de Satanás. Este evento tem uma importância significativa para Israel, central nos planos de Deus para o tempo do fim. O conflito em Israel e o Armagedon nos lembram da soberania e da justiça de Deus, garantindo que o mal será derrotado e o julgamento justo prevalecerá. O Armagedon inspira um senso de urgência para o evangelismo e a oração. Devemos compartilhar o Evangelho com urgência e viver vidas que reflitam a esperança e a verdade de nossa fé. Os eventos em Israel e o Armagedon destacam a precisão da profecia bíblica e a certeza do retorno de Cristo, exortando-nos a estar vigilantes e preparados. Explorar esses 8 sinais proféticos do retorno de Cristo nos lembra dos tempos em que vivemos e nosso papel como crentes. Desde conflitos e desastres naturais até a propagação do Evangelho e desafios espirituais, esses sinais nos chamam a uma vigilância de fé mais profunda e a uma participação ativa na obra de Deus. A batalha final do Armagedon ressalta o plano soberano de Deus e nossa esperança no retorno triunfante de Jesus. Senhor, neste momento de reflexão sobre os sinais proféticos do retorno de Cristo, reconhecemos a urgência de agir. Convidamos não apenas a viver com propósito, esperança e antecipação, mas também a garantir nossa salvação enquanto podemos. À medida que testemunhamos o desenrolar desses eventos proféticos, desde convulsões globais até despertares espirituais, aproveitemos esta oportunidade para nos aproximarmos de Deus, aprofundar nossa fé e reafirmar nosso compromisso com Cristo. Amigos, é hora de nos afastarmos de nossos maus caminhos e aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Vamos nos preparar para a gloriosa segunda vinda de Jesus. Agora, convido todos aqueles que estão ao alcance da minha voz a se unirem a mim em oração. Ó gracioso e amoroso Deus Pai Celestial, todo-poderoso Criador do céu e da terra, Tu és o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Tu és aquele que orquestra o desenrolar do tempo e da profecia. Tua grandeza é incomparável, e tua sabedoria está além da compreensão humana. Senhor, agradecemos por teu amor duradouro e tua misericórdia infinita. Agradecemos pelo dom da salvação, pela presença do teu Espírito Santo e pela esperança que temos na volta de Cristo. Reconhecemos tua mão orientadora em nossas vidas e na vida de nossos entes queridos. Pedimos teu perdão por nossos pecados e falhas. Também perdoamos aqueles que nos ofenderam. Com o coração cheio de perdão, liberamos toda a amargura, rancor e memória dolorosa. No poderoso nome de Jesus, declaramos vitória sobre os desafios que enfrentamos. Repreendemos cada plano do inimigo que visa nossas vidas, nossas famílias e nosso propósito em Cristo. Ligamos todo espírito de confusão, medo, preocupação e desespero e clamamos por paz, clareza e coragem em seus lugares. Senhor, abençoa-nos de fato. Concede-nos cura em nosso corpo, mente e espírito. Oramos por essas mesmas bênçãos sobre nossos entes queridos, para que todos possamos experimentar teu favor e proteção. Construa uma barreira de segurança ao nosso redor. Proteja-nos em nossas idas e vindas. Em nome de Jesus. Amém. Senhor misericordioso, enquanto me uno em oração com todos os que estão ouvindo, expresso gratidão por cada coração humilde diante de Ti neste momento. Juntos, buscamos Tua face e Tua vontade para nossas vidas, em unidade.
Reivindicamos vitória sobre as adversidades deste mundo e clamamos por cura para os enfermos, conforto para os desconsolados e provisão para os necessitados. Pedimos tua proteção enquanto navegamos pelos desafios dos tempos, mantendo nossos olhos fixos em ti. Oramos para que tua paz reine em Israel e nas regiões vizinhas, envolvendo-nos a todos, onde quer que estejamos. Imploramos, Espírito Santo, que nos guies em toda a verdade e justiça, protegendo-nos contra o engano espiritual e os impactos dos desastres naturais, confiando em tua soberana proteção. Enche-nos com tua sabedoria e discernimento enquanto testemunhamos o cumprimento das profecias bíblicas, ajudando-nos a permanecer vigilantes e preparados para a tua volta, vivendo cada dia na antecipação de tua gloriosa manifestação. Fortalece-nos para sermos faróis de esperança e agentes de tua graça em um mundo sedento de teu amor. Que teu reino venha à terra e se estabeleça em nossas vidas, assim como está no céu, pois a ti pertence o reino, o poder e a glória para sempre. Agradecemos, Senhor, por ouvires e responderes nossa oração em nome de Jesus. Assim seja. Se esta mensagem te abençoou, digite. Assim seja na seção de comentários abaixo. Declaro que todas as bênçãos desta oração estão sobre você em nome de Jesus. Se puder, nos ajude a alcançar mais pessoas e espalhar o Evangelho, compartilhando este vídeo com um amigo ou familiar que você sabe que precisa da bênção desta oração e clicando no botão de curtir. Inscreva-se em nosso canal devocional diário sobre Jesus para receber mais vídeos que irão abençoar seu coração e elevar seu espírito. Agradecemos a todos aqueles que nos apoiam. Você é uma bênção para aqueles que estão ouvindo. Se deseja aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, exorto você a receber a graça de Deus com um coração aberto e arrependido. Seu passado não importa. Jesus veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Faça esta simples oração de salvação para si mesmo. Querido Senhor Jesus, eu sei que sou um pecador e peço seu perdão. Acredito que você morreu pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos. Me volto para os meus pecados e convido você a vir em meu coração e em minha vida. Quero confiar e segui-lo como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, ouça minha oração. Obrigado, Senhor, por me salvar. Amém. Agora que você fez esta oração, pode pedir a um pastor para batizá-lo em uma igreja local e tomar essa decisão. O batismo público é um símbolo dessa decisão de seguir Jesus. Encorajo você a ter comunhão com outros crentes para aprender mais sobre sua nova vida e conhecer mais sobre Deus. Sinta-se à vontade para deixar seu pedido de oração na seção de comentários para que possamos apresentá-los diante de Deus por suas bênçãos e vitória. Convidamos outros crentes na plataforma do YouTube e em todo o mundo para se juntarem a nós e começarem a orar por você agora mesmo. Que o nosso Deus possa realizar o desejo do vosso coração. Assim seja.